Fala galerinha, bom dia! Tudo na paz? Tudo no propósito? Olha só, Jesus é brabo demais. Deixa eu falar um negócio contigo. Vamos abrir hoje no capítulo 1 de João. Vamos começar nosso devocional. Hoje a gente vai aprender sobre a palavra de Deus. E eu quero ler com você. Todo dia vai ser um capítulo diferente. Hoje a gente vai abrir o capítulo 1 de João. Diz assim, ó, vamos ler junto. Ó. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Aqui eu já quero abrir um parênteses para dizer para você o seguinte. Tudo que foi feito, céus, terra, embaixo da terra, tudo foi feito por meio da palavra. A palavra é Jesus, tá? Então, se Jesus, por meio de Jesus, tudo foi feito por Deus, quanto mais essa nossa ansiedade pode ser parada, essa nossa dificuldade pode ser vencida, esse nosso gigante pode ser vencido, porque Deus fez tudo. Então ele tem poder para fazer tudo, inclusive guerrear as nossas guerras. Mas vamos continuar aqui. A palavra era a fonte da vida, e a vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. Aqui é um outro ponto. Quando a gente fala do amor de Deus, quando a gente fala de Jesus, a gente precisa entender que quando as pessoas são impactadas, não são por causa da gente, mas por causa de Jesus. Porque nós não somos Jesus. Parece óbvio, né? Mas o óbvio precisa de ser dito. Porque tem adolescente que acha que é meio que Deus, parece Deus. Né? Não, porque eu sou assim e tal. Não. A gente só leva a palavra de Deus. Vamos mais pra frente, ó. Para que pudessem crer nela, né? A respeito de todos, por meio de todos, para que pudessem crer nela. João não era a luz, mas veio falar a respeito da luz. Versículo 9. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Está falando de Jesus, que o mundo rejeitou Jesus. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não recebeu. Os judeus crucificaram Jesus e não receberam Jesus, né? Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, você que aceitou Jesus, que reconhece Jesus, que ama Jesus, você é chamado filho de Deus. Quem não reconhece Jesus não é filho de Deus, é apenas criatura, foi criado por Deus. Mas quem aceita Jesus tem o poder de ser chamado de filho, tá? Vamos lá. Deu o direito de se tornarem filhos. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano, ou seja, Jesus se tornou carne, né? Jesus se tornou um corpo humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Ou seja, João nasceu primeiro, mas aí quando Jesus passou, que ele deu o testemunho, falou, eu nasci primeiro, mas esse aí veio antes de mim, tá dizendo lá no início, quando tudo foi criado. Veio depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. 16. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. E a lei foi dada por Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus, tá? Os líderes judeus enviaram de Jerusalém
alguns sacerdotes e levitas a perguntarem a João quem ele era. E João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar e disseram: quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí disseram a João: diga quem você é para que podemos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntavam a João: se você não é Messias, nem Elias, nem profeta que estamos esperando, por que você batiza? Aí João foi e respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desatar as correias das suas sandálias. Isso aconteceu no povoado de Betânia, ao lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem era ele, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem é ele. João continuou: eu vi um espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar com água me disse: você vai ver o Espírito descer sobre um homem, e este é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, com 2 de seus discípulos, quando viu Jesus passar e disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando 2 dos discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que ele seguia e perguntou: o que vocês estão procurando? Eles responderam: Rabi, onde que o senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 da tarde. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus, e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André levou o irmão a Jesus, olhou para Simão e disse: você é Simão. Vamos voltar, 42. Então André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael, porém, perguntou: será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Interessante. Às vezes, a gente não sabe falar direito a Bíblia, ou às vezes a gente não sabe se expressar direito, ou às vezes as pessoas nos menosprezam, às vezes as pessoas acham que o fato de nós sermos indoutos, de não entendermos um pouco da palavra, a gente não carrega Jesus. Aí o que Natanael fez? Então faz o seguinte: já que você acha que de lá não pode sair nada bom, vem ver. Então, adolescente, você tem que fazer o seguinte: tem que chamar as pessoas a conhecerem a Jesus. Faz o seguinte: não confia no que eu estou falando não, mas vem conhecer esse Jesus, que você, quando provar, você vai saber que eu estou falando a verdade. Foi isso que ele fez. Vem comigo. Vem ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde você me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou:
mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu, você crê em mim só porque eu disse que você estava debaixo de uma figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Gente, esse capítulo é fenomenal. Leia novamente, medite, ore, busque o Senhor. Aqui fala que Jesus é o Senhor que criou o céu e a terra. Fala que Jesus, João falou sobre Jesus sem querer nenhuma glória para ele. Toda glória era para Jesus. Assim também tem que ser na nossa vida. E também fala de Jesus falando sobre Natanael, que observou cada detalhe da vida de Natanael. Isso serve pra gente como um alerta. Jesus, ele tá do nosso lado, vendo tudo que a gente faz, tudo que a gente posta, tudo que a gente acessa. Então, fica com essa palavra. Vamos preparar pro próximo. Jesus é brabo demais. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos orar e todo dia a gente vai ter esse devocional pela manhã. Vamos terminar o Evangelho de João juntos. Não me abandona não, hein? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa cada adolescente, abençoa, Pai Eterno, a nossa vida, abençoa, Pai Eterno, a família, abençoa a escola, abençoa em todas as áreas. Em nome de Jesus. Jesus é brabo.